No século XIX, a arte francesa ditou tendências em várias cidades brasileiras, entre elas a capital dos gaúchos, Porto Alegre. Entre as marcas desse tempo, a cidade guarda fontes e chafarizes em ferro fundido importados da Europa. Entre 1864 e 1866, foram instalados em Porto Alegre 8 chafarizes de grande porte, que ajudavam na distribuição pública de água potável. Apenas um deles era em mármore de Carrara e foi importado da Itália. O chafariz, o Guaíba e seus afluentes, já esteve na Praça da Matriz e desde 1936 está instalado na Praça São Sebastião, no centro da capital. As outras 7 peças hidráulicas neoclássicas eram em ferro fundido, importadas da França e produzidas pela fundição Antoine du Renne. Desses 7 chafarizes monumentais, o único que ainda existe é o chafariz imperial, que hoje está no Parque Farroupilha. Os outros 6 desapareceram sem deixar vestígios, mas modelos similares a eles foram conservados em Pelotas e Rio Grande. Porto Alegre mudou muito desde o século XIX. Hoje a influência da cultura francesa na cidade é bem menor. Preservar as elegantes peças em ferro fundido que decoram a capital é garantir às gerações futuras o conhecimento do estilo sofisticado dos anos 1800. Ponto de chegada de escravos, nobres e viajantes, palco do Dia do Fico e da assinatura da Lei Áurea. A Praça 15 de Novembro, no coração do Rio de Janeiro, abriga arquitetura e obras de arte que contam um pouco da história do Brasil. Principal ponto de chegada e saída do Rio até o início do século XX, a Praça 15, no centro da cidade, recebeu a família real portuguesa em 1808 e foi palco da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Daí o nome 15 de novembro. As referências históricas podem ser encontradas por toda a praça. Uma delas é a estátua de Dom João VI, em comemoração ao 4º centenário de fundação da cidade e que está bem próxima à Estação das Barcas. As embarcações levam e trazem milhares de turistas e moradores todos os dias de Niterói e Paquetá, aproveitando a paisagem da Baía de Guanabara. Outro símbolo importante da Praça 15 é o chafariz do Mestre Valentim, inaugurado em 1789. Hoje, a arquitetura da época do Império contrasta com a modernidade do prédio da Bolsa de Valores do Rio. E quem visita a Praça 15 também se depara com um monumento em homenagem a General Osório, considerado um dos heróis da Guerra do Paraguai. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A célebre frase foi dita pelo imperador Dom Pedro I aqui no Largo do Paço, em descumprimento a uma ordem do rei para que voltasse para Portugal. E nada melhor para falar de história do que falar do Paço Real, hoje conhecido como Paço Imperial. Cenário do anúncio da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o local que serviu de moradia para governadores, vice-reis e para o rei Dom João VI, sofreu várias modificações ao longo do tempo, abrigando a Casa da Moeda e a Agência Central dos Correios e Telégrafos, até se tornar o espaço cultural que hoje recebe exposições e ainda oferece biblioteca, restaurantes e uma livraria.
Aqui ao lado do Paço Imperial, a gente pode ver também o Palácio Tiradentes, que atualmente é a sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas esse espaço também tem muita história para contar. Eu converso agora com o Marcos. Marcos, esse espaço aqui, na verdade, antes de haver o Palácio Tiradentes, também teve um prédio histórico nesse local, né? É isso mesmo. Aqui antigamente era a Cadeia Velha, a Casa da Câmara e Cadeia, que no caso, no andar de baixo é que ficava a cadeia e no andar de cima é que funcionava a ordem legislativa do Vice-Reino do Brasil, né? Com a demolição desse local em 1922, deu-se início à construção do atual edifício, que foi inaugurado em 1926. E na época em que esse prédio aqui era o Palácio Imperial, onde havia a questão também da Cadeia Velha, a gente teve um preso ilustre aqui nesse palácio, né? Exatamente, e esse foi o Tiradentes, que foi o líder da Inconfidência Mineira, um movimento ocorrido no final do século XVIII brasileiro, em 1789, em Minas Gerais. Movimento esse que desejava uma certa independência das áreas mineiras, mas era mesmo também uma busca contra a cobrança de impostos em cima do ouro brasileiro. E hoje aqui no Palácio Tiradentes, além de ser um espaço importante de tomada de decisões políticas aqui para o Estado, também é um espaço cultural que as pessoas podem visitar gratuitamente, né? Com certeza, a visitação é gratuita, né? E há uma exposição permanente que conta um pouquinho dessa história toda, desde os tempos da Cadeia Velha até os dias atuais, né? E além disso, há outras exposições itinerantes. O Parlamento Brasil Retrospectiva fica por aqui. Você pode assistir as reportagens apresentadas também na internet. Acesse www.senado.leg.br/TV. Clique em Parlamento Brasil e escolha o programa que você quer ver ou rever. Você também pode participar do Parlamento Brasil pelo nosso site ou pelo telefone 0800 61 2211. Obrigado pela sua companhia. A gente te espera no próximo programa. Até lá!